Boa noite, graças a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui com os irmãos para podermos louvar a Deus e tendo ainda o privilégio de trazer a mensagem da palavra do Senhor. Muito bonito, os cânticos, a apresentação das crianças, algo muito maravilhoso. Meu pastor Wellington me convidou para estar aqui nesta noite e me deu a opção de pregar sobre o Natal ou não, Eu estava pensando em pregar sobre o fim de Judas Iscariotes, mas eu segui o conselho dele, que deu mais certo. Graças a Deus por isso, Deixa. Pronto, então, graças a Deus que eu segui o conselho dele, E uma coisa muito bonita para falar sobre tragédia, não é? Então, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Já foi lido no capítulo 1, versículo 26 a 38. Eu vou ler mais Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Nosso Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado. Podemos estar aqui nesta noite louvando o Teu nome, que é digno de toda adoração e todo louvor. Muito obrigado por trabalho dos irmãos na música, nas apresentações, com esse intuito de que o Seu nome seja exaltado e reconhecido. Abençoa-nos agora, meditando e pensando na Tua palavra, que o Senhor nos deu, nos deixou, para que possamos ser edificados e o Senhor ainda mais glorificados em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos aí continuando aqui para o dia do Natal, mas hoje já temos a apresentação, Natal, o cântico de Natal, Naquele dia 25 de dezembro, é comemorado ali o dia do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É comemorado ali no dia 25 de dezembro. Gosto sempre de lembrar que nesta data, que se comemora o Natal, ela não é uma data bíblica. A gente comemora essa data, mas não é uma ordem bíblica, não é uma ordem que a Bíblia nos dá para comemorar o Natal. O Senhor Jesus Cristo nos manda lembrar-se da sua morte. Na Bíblia, nós temos mandamentos para celebrar, para estar sempre lembrando da morte de Jesus Cristo. Quando nascer do Senhor, por exemplo, nós temos essa ordem de Jesus para celebrarmos a ceia, para lembrar do seu sacrifício, da sua morte. Mas, ainda que não seja uma ordem a celebração de Natal, reconhecemos a importância do nascimento de Jesus Cristo, porque era necessário ele nascer para poder morrer e ser o nosso Salvador. Por esse motivo, nós também celebramos o Natal, o nascimento dele, que o levaria a se tornar o nosso Salvador. O seu nascimento foi necessário porque o mundo precisava de um Salvador. O seu nascimento foi necessário
porque o mundo precisa de um Salvador. Os evangelhos apresentam os acontecimentos em volta do Natal, do nascimento de Jesus, e o texto aqui de Lucas, tanto capítulo 1 como capítulo 2, é um desses textos que fala a respeito do que aconteceu para o nascimento de Jesus Cristo. E nós vamos observar algumas verdades em volta aqui do nascimento de Jesus, algumas verdades relacionadas ao nascimento de Jesus. A primeira delas é que o nascimento de Jesus, ele foi pré-anunciado. Os profetas anunciaram o seu nascimento muitos anos antes dele vir a este mundo. Os profetas já vinham profetizando, falando, revelando a palavra que Deus lhes dava, na palavra que Deus lhes dava, o nascimento dessa criança que seria tão importante e necessária para o mundo. Lá em Isaías capítulo 7, para lá a sua Bíblia, acompanhe. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 e versículo 14, ele disse assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então ali, Deus já vinha revelando através dos seus profetas, no caso aqui o profeta Isaías, uns 700 anos antes de Jesus chegar e nascer em Belém, que esta virgem, esta jovem mulher ia ter esse filho, ia conceber, ia dar à luz um filho. Também, os anjos anunciaram antecipadamente o nascimento de Jesus a Maria e a José. Lá em Lucas capítulo 1, que é o texto, nosso texto base, o texto principal, Lucas capítulo 1 e versículo 31, ele diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, o anjo chegou, anunciou o nascimento dele e até o nome que ele deveria receber. Também em Mateus capítulo 1 e versículo 20, Mateus capítulo 1 e versículo 20, falando com José, diz assim o versículo 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, nós vemos aí todo um pré-anúncio a respeito do nascimento deste menino, que seria Jesus, que se tornaria o Salvador da humanidade. Foi pré-anunciado. Existem muitas e muitas outras profecias a respeito do nascimento dele, da sua grandeza, do seu sofrimento, como Isaías 53, falando do seu sofrimento, daquilo que ele iria passar em prol, em favor dos nossos pecados, de cada um de nós. Então, a primeira verdade é que o seu nascimento era um nascimento pré-anunciado. Um dia Deus iria cumprir as suas profecias e ali, quando chega no Novo Testamento, nós observamos o cumprimento dessas profecias. A segunda verdade é que o nascimento de Jesus Cristo, ele foi sobrenatural. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Voltando para o texto de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27, cumprindo as profecias lá de Isaías 7,14, é o anúncio a Maria, a jovem Maria virgem, que ela ia ficar grávida. Lucas 1, 26 e 27, diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E vai
desenrolando aí o texto, falando sobre esse anúncio falando da gravidez dela, que ela ia ficar grávida, que seria pelo o Espírito Santo, como foi dito a José lá em Mateus capítulo 1 e versículo 20. Então, é um nascimento sobrenatural, uma virgem ficar grávida é algo realmente fora do comum. Houve também, nós observamos ali em Lucas capítulo 1, houve anúncios dos anjos. Os anjos anunciaram também o nascimento desse menino. Ele diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31, ele diz: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então os anjos vieram até ela dar esse anúncio, como também foram até José. Também vemos eles se apresentando aos pastores lá nos campos, anunciando o nascimento desse menino, não é? E outra coisa sobre o seu nascimento sobrenatural é que foi concebido pelo Espírito Santo. Foi um milagre de Deus, foi uma ação de Deus no ventre de Maria. No capítulo 1, versículo 34 e 35, ele diz: então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi algo sobrenatural. O anjo não anuncia nascimento de pessoas de modo geral. Virgens não ficam grávidas, não ficam grávidas. Não há algo diferente para todo mundo, é normal. Mas no caso de Jesus foi algo da parte de Deus, foi algo que Deus tinha preparado mesmo antes da fundação do mundo, para ele vir ao mundo e ser o nosso Salvador. Isso que o apóstolo Paulo diz, que a nossa salvação estávamos preparados antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus, e Jesus estava preparado também antes da fundação do mundo para vir e ser o nosso Salvador. Então foi de uma forma sobrenatural, Foi algo tão assim que o próprio José, nós observamos nos textos, que o próprio José não acreditou, Ele não acreditou na conversa de Maria. Eu estou grávida e é da parte de Deus. Ele não acreditou naquela conversa, ele se afastou de uma forma bonita, não querendo escandalizar o nome da família dela e tudo mais, mas ele não acreditou naquela história. Precisou a intervenção divina para que ele entendesse que realmente Maria estava falando a verdade, que a sua gravidez era algo sobrenatural, era a ação de Deus, era algo que só Deus poderia fazer. Uma terceira verdade que nós encontramos aqui, que é, os acontecimentos do dia do nascimento de Jesus foi fora do normal, No dia que era para ele nascer, no dia que era realmente para ele vir ao mundo, foi fora do normal. No versículo, capítulo 2 de Lucas, versículo 4 e 5, diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Os acontecimentos ali para o dia do nascimento de Jesus também foi fora do normal. Maria estava de viagem, viajou para outro local, e não encontra lugar específico, normal, para se alojar, para se hospedar, com José e sua esposa, ali quase em dia de ter neném, e não encontra lugar para se hospedarem, diz o versículo 7, não havia lugar para eles ali para se hospedarem. E foi visitada também, outra coisa fora do normal, visitada por pessoas desconhecidas. Geralmente quem vai
visitar uma mulher que acaba de ganhar neném, são pessoas conhecidas, amigos, parentes, pessoas próximas daquela, mas no caso de Maria, ela foi visitada por muitos homens ali, no versículo 15 e 16 do capítulo 2, mostra ali a visita dos pastores, diz ali no versículo 15 de Lucas 2, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então nós vemos aí vários acontecimentos no nascimento, propriamente dito, de Jesus, de forma fora do normal, Estava de viagem, estava distante da sua família, estava distante da sua casa, não conseguiram lugar para se hospedar, para ficar num lugar mais confortável, e ainda mais pessoas que eles não conheciam chegaram naquela hora para visitá-los. Tudo fora do normal. No geral, as mulheres, quando se aproximam do dia de dar à luz, não faz uma viagem longa, especialmente montada num animal, provavelmente, provavelmente montada num animal, chegar numa cidade cheia de hospedaria e familiares, provavelmente José tinha familiares em Belém, porque ele era de lá, a sua origem, provavelmente ele tinha familiares ali, e não ter nenhum lugarzinho para acolher um homem com uma mulher grávida, é fora do normal isso, não é comum, isso acontecer. Geralmente se daria um jeito, fazia todo esforço para acolher uma pessoa nessa situação, Nascer numa estrebaria, que era o lugar menos pensado para um bebê nascer, também fora do normal. Ninguém pensa em um filho nascer num curral de animais, num lugar onde é colocado animais, Com certeza, Maria, ela tinha feito todos os seus planos, como a gente conhece, a delicadeza das mulheres, a alegria que elas têm de quando vai ter os seus filhos, e os cuidados que elas têm. Ela tinha feito todos os seus planos, junto com seu esposo, para a criança nascer num lugar bem especial, por mais humilde que eles fossem, mas eles tinham se esforçado para ter um lugar especial para colocar o seu filho, Mas Deus tirou tudo do normal, Deus fez que tudo fosse fora do normal, e o Filho de Deus, que nasceu através da Virgem Maria, nasceu no curral dos animais, Tudo fora do normal, E ainda receber visita de pessoas desconhecidas, anunciando que os anjos tinham falado do nascimento dessa criança, Os anjos tinham comunicado que essa criança havia nascido, essa criança era especial, era alguém com planos, que Deus tinha planos bem maiores do que apenas um ser humano comum, como qualquer um de nós, mas era tudo fora ali do normal, do que sempre acontece, Uma quarta coisa, seu nascimento foi com um propósito, Foi com um propósito. Nós vemos todo o processo do nascimento de Jesus, pré-anunciado, muitos anos antes dele nascer, o nascimento de uma forma sobrenatural, não de geração comum, de pai e mãe, fisicamente falando, um nascimento sobrenatural, de uma mulher virgem, e também nascer em situações fora do normal, do dia a dia. Tudo isso aconteceu com a vida de Jesus, e também Deus tinha com isso um propósito específico. Não era só um acontecimento diferente, mas porque Deus também tinha um propósito específico para com a vida desse menino. Grande parte do que aconteceu relacionado ao nascimento de Jesus era fora do comum e inimaginável na mente humana. Mas tudo isso tinha sido planejado pelo arquiteto da vida, por Deus. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo foi planejado pelo Pai, e podemos até dizer planejado pela Santa Trindade. Tudo o que ia acontecer com a passagem de Jesus por essa terra. Nada do que aconteceu, mesmo que pareça algo bizarro, foi fora do plano soberano de Deus para a vida dele.
Nada que aconteceu foi fora do que Deus já havia planejado e estabelecido, né? Tudo aconteceu de acordo com o que o Pai, Deus, já tinha determinado há séculos, né? Antes mesmo de criar a humanidade. O nascimento do Filho de Deus era com um propósito bem definido, né? Às vezes pessoas querem dar propósitos à vida de Jesus para milagres, para enriquecimento físico das pessoas, para isso, para aquilo e muitas outras coisas, mas o nascimento do Filho de Deus era com um propósito bem definido. Bem definido. No Evangelho de Mateus, passe lá as páginas da sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1, e versículo 21, olha o que diz ali, Mateus 1 e 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o propósito máximo do nascimento de Jesus Cristo. Não há outra razão para ele nascer ou ter vindo a esta terra, não é? A não ser o Salvador do seu povo. Ele veio com esse propósito. Claro que ele fez muitas outras coisas, ele fez milagres, mas tudo estava voltado com esse foco, de apresentar-se como o Filho de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. Como João Batista disse, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o propósito da vinda de Jesus, não é? Esse foi o propósito. E essa é a mensagem que nós devemos proclamar, devemos falar, devemos levar ao mundo. Que Jesus veio para tirar o nosso pecado. Ele veio para nos resgatar da condenação que estava imposta sobre o pecador. Foi para isso que Jesus Cristo veio a essa terra. Em Lucas capítulo 1, voltando ali para o texto, Lucas capítulo 1, e versículo 31, ele diz, né, eis que conceberás, Lucas 1 e 31, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, né? O nome de Jesus significa Jeová salva, ou Jeová é a salvação. No próprio nome dele já vinha identificando o propósito da sua vida, o propósito que ele veio fazer aqui na terra, né? E o anjo deixa claro isso para Maria e para José, que ele veio com esse propósito, né? E para os pastores, lá no campo, o anjo disse que o Salvador, que é Cristo, o Senhor, havia nascido em Belém. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Então, cada uma das mensagens que os anjos deram a José, a Maria, aos pastores, eles indicaram esse propósito na vida daquele menino. Ele vinha com esse objetivo para estar neste mundo, né? Este é o propósito de se comemorar o Natal, né? O nascimento de Jesus. É o nascimento do Salvador da humanidade. Ele nasceu, ele veio a este mundo, ele nasceu com esse objetivo. O verdadeiro Natal não é comida, não é bebida, não é presentes, não é Papai Noel. O verdadeiro Natal é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão de comemorarmos o Natal. Jesus Cristo é a razão de comemorarmos esse dia 25. O Natal é Jesus. O Natal é a comemoração do nascimento do Salvador. Agora, Jesus nasceu, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou e até voltou para o céu. Até já voltou para o céu. Agora, uma pergunta muito importante para você fazer nesta noite é: Jesus
é o meu Salvador? Aquele que nasceu e foi posto na manjedoura, que viveu mais ou menos 33 anos aqui e morreu crucificado, porque ele veio com esse propósito, para se tornar o Salvador da humanidade. A pergunta que você deve fazer é: esse Jesus, que eu me lembro dele no Natal, ou que eu faço comemorações para ele no período Natal, ele é o meu Salvador? Eu já criei nele para ser salvo, para ter a vida? Porque Jesus Cristo disse que se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Você não tem parte com Ele. Se você não confiar nele como seu Salvador, você comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, e não crer na sua morte como pagamento, resgate por você, essa comemoração é vazia e vã. É vazia e vã. O Natal ele só tem verdadeiro valor quando você realmente crê em Cristo como Salvador. Quando Jesus conversou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e Nicodemos se mostrava, e era, na verdade, um homem religioso, e que seguia princípios de Deus, né? Jesus precisou alertar ele que só ter essas coisas não era suficiente. Não era suficiente. Era preciso que ele realmente tivesse um relacionamento com o Salvador. Era preciso que ele realmente cresce em Jesus Cristo e nascesse de novo. O nascer de novo só acontece quando você reconhece que é um pecador, arrepende-se dos seus pecados e confia em Jesus Cristo para ser salvo. O Natal ele só vai ter real valor para você quando você crê realmente naquele que nasceu em Jesus Cristo e naquele que morreu pelos seus pecados, né? E assim, quando você reconhece Ele como seu Salvador, né, você é alguém que realmente entende o valor do nascimento de Jesus Cristo. O valor do nascimento de Jesus Cristo. Hoje o mais importante não é comemorar o Natal. Não é comemorar o Natal. Podemos comemorar e devemos comemorar o nascimento de Jesus, mas o mais importante não é comemorar o Natal. É ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se não temos isso, a nossa comemoração é vazia, é vã, é vã, né? É comemorar a morte dele, né? Devemos lembrar da morte dele e confiar no seu sacrifício por nós, né? Foi isso estabelecido por Deus, né? Que ele nasceria e que ele morreria para ser o nosso Salvador. Então a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: eu já tenho Jesus como meu Salvador? Eu já confiei nele? Aquele que cumpriu todo o propósito de Deus, desde o nascimento, através da Virgem Maria, até chegar à cruz, morrendo em meu lugar, eu já confiei nele para o perdão dos meus pecados. Talvez você goste de comemorar o Natal, goste desse período, eu acho muito bom esse período, eu gosto demais, né? Talvez você seja uma pessoa que goste demais desse período. Sempre no final do ano eu gosto de assistir filmes sobre o Natal, assisto 2, 3, eu acho interessante assistir, só nesse período, em outro período eu não assisto, mas nesse período eu tenho essa prática, né? Mas graças a Deus que não é só isso, eu tenho Jesus como meu Salvador, eu criei nele, ele morreu por mim, ele me deu a vida, porque eu confiei nele como meu Salvador. E é essa pergunta que eu deixo para você nesta noite: você já tem Jesus como seu Salvador? Você já reconheceu diante dele os seus pecados e pediu perdão e convidou ele para se tornar o seu resgatador? Porque esse é o propósito, foi o propósito
do nascimento de Jesus Cristo. Esse foi o propósito. Comemorar o Natal sem ter confiado em Cristo como Salvador é algo perdido. É algo perdido. O nascimento e o sacrifício de Jesus só terá valor real na sua vida quando você recebe Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo com esse propósito. Um versículo muito conhecido nosso, é um versículo lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho, desde o momento do nascimento até a morte, Ele deu o seu Filho para que todo o que nele crê não seja condenado ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito, esta é a razão de Jesus ter nascido através da Virgem Maria, ter vivido neste mundo e ter morrido lá na cruz do Calvário. É para que você seja realmente salvo. É para que você realmente seja liberto da condenação que os seus pecados traz sobre a sua vida, né? Esse é o propósito da vinda de Jesus e da morte de Jesus. Lá no último capítulo, capítulo 20 de João, olha o que ele diz lá, no versículo 30 e 31. Né? João diz assim: na verdade fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você precisa crer em Jesus Cristo, né? Você precisa confiar nele para ter vida eterna, para ter perdão, né? Ele já nasceu, morreu, ressuscitou, né? E para nos dar vida. Mas para isso você precisa crer nele como seu Salvador. Então, você já nasceu de novo para ter a vida eterna doada pela morte de Cristo? Pense sobre isso, né? E nós, que já confessamos ser crentes em Jesus Cristo, que já confessamos seguir a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Será que nós estamos vivendo a nossa vida à altura do nosso Salvador? Será que nós estamos vivendo vidas dignas do nosso Salvador? Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo, pelo menos em 3 cartas diferentes. Ele se preocupa em chamar a atenção dos crentes, que ele estava em contato, escrevendo cartas, para essa vida digna do Salvador, vida que realmente represente o Salvador. Filipenses capítulo 1, versículo 27, Filipenses capítulo 1, versículo 27, olha o que Paulo diz àqueles irmãos ali, e para nós também, né? Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Será que nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo? Será que a minha vida e a sua vida realmente representa Cristo? É um modo digno? Quando as pessoas olham para mim, veem a minha vida, veem os meus negócios, escuta a minha fala, vê o meu procedimento, ele disse: esse é um servo de Cristo. Será que as pessoas estão vendo essa representação de Cristo em nossas vidas? Colossenses capítulo 1 e versículo 10. No versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão, Colossenses 1 e 9, por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós
e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele vai continuar aí falando sobre isso, mas viver de modo digno do Senhor. Será que nós vivemos assim de modo digno do nosso Deus? A nossa vida realmente dignifica o nome do nosso Deus? Ou a nossa vida por aí fora envergonha o nome do nosso Deus? Traz mau testemunho ao nome do nosso Deus, né? Um outro passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 12. Ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós, os crentes, nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados para o seu reino e glória. O apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido de Deus, não é? E nós somos aqueles que vamos levar para o mundo as virtudes de Deus, os conhecimentos de Deus. Nós somos essas pessoas. Mas tudo isso só é possível quando nós chegamos a Jesus, o Salvador, e como nós vivemos na dependência desse Salvador. Nós precisamos não só crer em Jesus Cristo, mas realmente viver com Ele a cada dia. Aquele que nasceu, aquele que morreu, é aquele também que nos guia e que deve estar nos levando a cada dia de nossa vida. Então que Deus nos abençoe a cada um de nós, que nós possamos realmente viver à altura do nosso Salvador. Possamos viver vidas que dignifiquem o nome dEle, que por causa de nós, o nome dEle é exaltado. Que Deus ajude a cada um de nós nesse propósito. Com certeza, as lutas são grandes para todos nós, temos que batalhar diligentemente, temos que lutar todos os dias, mas com a graça dEle, com a força dEle, nós podemos dizer, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos vencer as lutas, nós podemos alcançar as vitórias, nós podemos viver a vida que agrade a Deus, ainda nesse mundo cheio de maldade e pecaminoso, mas com a graça dEle, com a força dEle. Então que Deus nos abençoe e ajude a cada um de nós. Amém?